O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiam Jesus. Ele foi encontrar-se primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, depois de vivermos a alegria de celebrarmos o Natal, o tempo do Natal, depois de experimentarmos o grande presente de amor que Deus nos deu, a igreja nos convida agora a voltar à nossa caminhada de tempo comum, ou seja, voltar a fazer a experiência de Deus no nosso dia a dia, no cotidiano, nas coisas simples. É por isso que a cor litúrgica do tempo comum é o verde. É o verde, embora Maria Adélia goste muito da cor verde, mas é um verde de esperança. É tempo de caminhar na esperança. Só que essa esperança que nós estamos caminhando, ela vem permeada por uma certeza. A certeza de que o Deus menino caminha conosco. Aquele presente de amor que Deus nos deu lá na noite do Natal, agora é o nosso companheiro de caminhada. Por isso, Deus vai alimentando a nossa esperança. E quando a nossa esperança está alimentada, aí nós caminhamos também na certeza. Portanto, a liturgia desse domingo nos convida a olharmos para a nossa disponibilidade em acolher os desafios de Deus. Olhar para a proposta que Deus tem para cada um de nós. A primeira, e nós vamos compreender bem olhando as leituras de hoje. A primeira leitura, tirada da carta de Samuel, capítulo 3. Esse trecho de Samuel foi escrito mais ou menos 950 anos antes de Cristo. Foi escrito lá no tempo do rei Davi. E foi escrito numa época em que o povo estava deixando de ser nômade e estavam já fixando pátria em algum lugar. Já estavam procurando uma terra para deixar de ficar perambulando pelo mundo. Foi escrito na época em que o povo tentava unificar-se, tentava constituir um único povo, para juntos enfrentar os inimigos. Portanto, era um tempo um pouco que caótico, um tempo desorganizado. E essa primeira leitura aparece justamente aqui. Fala de Samuel. Samuel pertencia à tribo de Efraim.
E essa tribo de Efraim morava no centro do país. E nesse centro do país, Samuel exerce o seu ministério. Portanto, o livro de Samuel, que foi extraído da primeira leitura de hoje, foi retirado, onde foi retirada essa leitura, apresenta Samuel com um monte de características. Primeiro, Samuel era um juiz. Fala do seu nascimento, diz que ele foi educado no templo de Silo, onde estava a arca da aliança, que era o sinal visível da presença de Deus. Então Samuel era juiz, Samuel era sacerdote e Samuel era chefe de um exército. E o texto de hoje, a primeira leitura, fala da vocação de Samuel, ou seja, mais um atributo a Samuel. E a cena se passa onde? No santuário de Silo, diz a primeira leitura, onde Samuel exercia o seu ministério, onde Samuel tinha sido consagrado pela sua mãe Ana. Isso para nos mostrar, gente, que vocação é sempre uma iniciativa de Deus. É Deus quem vai atrás das pessoas. A iniciativa, ela é de Deus. E nós podemos perceber isso lá no versículo 4 da nossa primeira leitura. Não sei se vocês estão com o folhetinho aí. Então o Senhor chamou Samuel, Samuel. Ele respondeu, aqui estou. Depois diz o texto que Deus chama Samuel no silêncio, na tranquilidade, na calma da noite, para nos dizer, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela se torna clara quando o nosso coração não está agitado pelas coisas do dia. Quando o nosso coração está disponível, nós temos mais facilidade de compreender aquilo que é vontade de Deus na nossa vida. E é muito simples, chama Samuel no silêncio da noite, ou seja, quando já não tinha mais o barulho do dia. Escutar os apelos de Deus é preciso estar com o coração na tranquilidade. Mas mesmo assim, diz a primeira leitura, Samuel teve dificuldades em reconhecer a voz de Deus. Deus precisou chamar 4 vezes. E depois da 4ª vez, Eli, que ensina Samuel a abrir o coração ao chamado de Deus. O que é que Eli diz para Samuel? Aí está lá no versículo 9 da nossa primeira leitura. Podemos olhar juntos lá, o versículo 9. Acharam? Então disse Samuel, volta, deita-te, e se alguém te chamar, responderás, Senhor, fala que o teu servo escuta. Meus irmãos, isso é muito importante. Muitas vezes, os nossos irmãos que estão caminhando conosco, ao nosso lado, têm um papel muito importante na vontade de Deus. Eles podem nos ajudar a perceber o que é de fato vontade de Deus para a nossa vida. É por isso que comunidade é o lugar onde Deus se manifesta. É o lugar onde eu posso ouvir a voz de Deus. Então, diante de tudo isso, Samuel responde, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Ou seja, a palavra de Deus seria acolhida no coração de Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Como é triste nós olharmos para o retrato de tantas comunidades que o lugar que era para ser o lugar do encontro com a palavra se transforma no lugar de intrigas, no lugar de fofocas, no lugar de mostrar quem é mais poderoso. Essas comunidades, elas têm uma data de validade. Quando não é a vontade de Deus quem age dentro de uma comunidade, podem ter certeza, mais cedo ou mais tarde, ela se perde pelo mundo. Aí não faz mais sentido nos reunirmos aos domingos em torno da mesa da Eucaristia. Aí faz mais sentido nós nos reunirmos como uma assembleia de condomínio, onde cada um quer mostrar que é mais importante do que o outro. Comunidade precisa ser o lugar
onde eu escuto a palavra de Deus, e se eu tiver dificuldade em escutar a palavra, aquele que está junto comigo, como fez Eli, pode me ajudar. A vontade de Deus muitas vezes passa pela experiência do irmão. Depois a nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 6. Essa segunda leitura, ela foi escrita mais ou menos lá pelo ano 52, 53 depois de Cristo. E Paulo fica hospedado nessa cidade de Corinto mais ou menos 1 ano e meio. E ao anunciar a palavra, ao anunciar Jesus numa sinagoga em Corinto, os judeus se juntam ali e expulsam Paulo da sinagoga. Corinto era uma cidade muito próspera. Na época que Paulo anunciou o evangelho lá, Corinto tinha mais ou menos 500 mil pessoas. Só que 2/3 dessa população eram de escravos. E a riqueza de Corinto ficava nas mãos de poucas pessoas. Existia muita gente miserável, que não usufruía daquilo que a cidade tinha de melhor para oferecer. Mas mesmo assim, da pregação de Paulo, nasce essa pequena comunidade de Corinto, que na sua maioria era de origem grega. Pois, portanto, muito simples, mas uma comunidade fervorosa. Mas o que é que Paulo quis dizer quando ele começou a primeira leitura dizendo: o corpo não é para a imoralidade? Aí a gente precisa entender um pouquinho da cidade de Corinto. A cidade de Corinto, no centro da cidade de Corinto, havia o maior templo dedicado a Afrodite, que era a deusa da beleza e do amor. A cidade era de gregos, portanto, a cultura grega estava impregnada na cidade. E construíram ali um templo muito grande e dedicaram esse templo a Afrodite, que era a deusa da beleza e do amor. E isso começou a atrair muita gente. Por ser o templo da beleza e do amor, tudo em volta do templo favorecia a libertinagem sexual. Era um lugar onde se vivia a sexualidade desregrada. Agora, imaginem viver os valores do Evangelho num lugar assim. Aos poucos o povo foi se contaminando. E aí houve a necessidade de Paulo chamar a atenção do povo. Então, diante de tudo isso, Paulo vem apresentar o que é fundamental para ser um verdadeiro cristão. Ele vem dizer que pelo batismo, o cristão forma com Cristo um único corpo. Ou seja, depois do batismo, o nosso corpo passa a pertencer a Deus. Passa a ser morada do Espírito Santo. Os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes precisam ser iguaizinhas às de Cristo. No corpo de Cristo manifesta-se o corpo do cristão, ou no corpo do cristão manifesta-se o corpo de Cristo. O corpo, portanto, se torna lugar onde mora o Espírito Santo. Ou seja, o nosso corpo manifesta a vida de Deus. E aí Paulo continua convidando a glorificar a Deus com os nossos corpos. Porque ele está convicto de que através do nosso comportamento, através das nossas atitudes, nós vamos manifestar ao mundo essa nova vida que Jesus veio nos oferecer, inclusive na vivência da sexualidade. A vida do seguidor de Jesus deve ser uma entrega total ao serviço, à doação, ao respeito, ao amor verdadeiro. E aí Paulo desenvolve toda essa segunda leitura, chamando a atenção daqueles que estavam convivendo com situações que eram contrárias àquela que de fato deveria viver um bom cristão. É mais ou menos o que acontece no centro das nossas capitais, gente.
É difícil você encontrar alguém vivendo uma experiência de cristão dentro de uma casa de swing, dentro de uma casa de favores. É difícil você encontrar alguém vivendo o segmento de Jesus, mergulhado todas as noites em vídeos eróticos, em vídeos pornográficos. Como é que eu vou falar de Jesus para o mundo? Como é que eu vou manifestar esse Jesus que eu acredito com o meu corpo, de acordo com o que Paulo vem pedir? Então nós precisamos rever certas atitudes. Uma criança, quando coloca o dedo na tomada e leva um choque, ela raramente ela vai voltar naquela tomada, porque ela sabe que se chegar ali perto, ela vai levar um choque. Assim deve ser o nosso segmento. Aquilo que nos afasta do projeto de Deus deve nos causar repugnância. Mas para que isso aconteça, não é num passe de mágica. Eu preciso ir cultivando uma amizade com Deus. Eu preciso ir me tornando íntimo de Deus. Aí sim, eu vou ter as ferramentas necessárias para dizer não a toda e qualquer situação de pecado. Caso contrário, eu vou caminhar nesse mundo sendo pecador do jeito que eu sou. Porque eu não tenho a coragem de fazer a seleção. Aquilo que me leva para o caminho do pecado, eu não desejo mais. Depois do nosso evangelho de hoje, meus irmãos, capítulo 1 do evangelho de São João, nos apresenta novamente a figura de João Batista. Finzinho da missão de João Batista. E João tem consciência que está no fim da sua missão, que depois que ele completar a sua missão, vai começar um novo tempo. Aliás, foi para isso que Deus chamou João. Foi para isso que João foi enviado. E aí João, com os seus discípulos, percebe que Jesus está passando por um lugar e ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus. Portanto, em Jesus inicia-se a nova Páscoa. A passagem de uma vida velha para uma vida nova. Vem de encontro à proposta de hoje. Em Jesus já não tem mais resquícios do homem velho no meu coração. Agora eu preciso me revestir desse homem novo. E aí Jesus continua dizendo: mas vocês estão atrás de mim, o que vocês estão procurando? Justamente para termos consciência daquilo que Jesus pode nos oferecer. Era como se Jesus entrasse aqui hoje e dissesse: o que vocês vieram fazer aqui hoje? Hoje é domingo, poderia estar dormindo até mais tarde. O que vocês vieram fazer aqui hoje? O que procuras? E aí Jesus fala: vinde, vede. Para que a gente possa ter consciência daquilo que Ele pode nos oferecer. E a resposta dos discípulos quais foram? Ou qual foi? Rabi, mestre. Ao chamar Jesus de Rabi, de mestre, já havia a predisposição em seguir Jesus, em aprender com Jesus um modo de vida diferente. Querem ficar perto de Jesus, vinde e vede. Agora, ir até Jesus e ver, não é só encher a nossa vida de informação. Isso nós não precisamos ir na igreja. Basta comprar um bom livro que explique sobre o cristianismo, que nós vamos encher o nosso coração de informação. Mas vinde e vede é uma experiência pessoal. É assim que nasce a comunidade, da minha experiência pessoal com o ressuscitado, da minha experiência pessoal com o menino Deus que nos foi dado na noite do Natal. E aí vai nascendo a comunidade de homens, de mulheres novos, de homens e mulheres restaurados. Meus irmãos, peçamos que o Espírito Santo nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.